Olá, bom dia. Hoje é sábado. São 7h42 da manhã do dia 5 de novembro de 2022. E bom dia, bom dia e bom dia. Não costumo de fato gravar. É sábado, nem domingo. Mas a excepcionalidade é isso. Então vamos de fato assim realizar. Então é bom a gente multiplicar. Bom dia, bom dia e bom dia e bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Santo, sobre o que nós vamos falar? É sobre coisas assim comuns, com certeza em todo lugar. Mas o que seria coisas comuns? Coisas comuns. Talvez um lápis. Lápis é coisa comum. Um pensamento, coisa comum. Um sentimento, coisa comum. Um livramento, coisa comum. O firmamento, coisa comum. E para eu de fato diferenciar, sim, como é que eu posso conceituar algo como coisa comum no lugar e outras definições que podem se apresentar? Uma questão dos sentidos. Sim, dos sentidos a gente usar. É comum eu abraçar? O abraço é uma coisa comum. Mas a pergunta é comum eu abraçar? Eu teria que uma nova pergunta lançar. Puxa vida, depende de quem você estará a falar. Santo, se eu for de fato pender, sim, para esse bate-papo, essa enquete, como seria difícil a gente decifrar coisas no lugar. Assim uma menina poderia chegar, um mundo inteirinho me apresentar e eu não saberia. Eu não saberia nem sequer do que ela estava a falar. O meu pensamento com certeza não iria alcançar, já que aquilo não era comum no lugar. A mim caberia apenas o direito dos meus sentidos eu usar. Fato mesmo, sentimentos? Não, fato mesmo é que os sentimentos iriam se apresentar. E eu poderia balancear e ter o direito de um conceito eu me dar. Será que a menina costuma realizar coisas comuns? Não. E a vida? A vida seria algo, em se tratando de algo que eu não sei bem conceituar, um mundo de perguntas eu poderia lançar. Ainda que a minha curiosidade eu não fosse de fato, iria faltar alguma coisa. A curiosidade sempre iria me falar, pergunte mais alguma coisa, eu não estou conseguindo. A questão é a satisfação. Aí eu entraria na questão do pulmão, como não? Se eu falar de fato para alguém respirar, existe um limite, o pulmão vai me falar, chega de ar, satisfeito ele vai ficar. Assim fica mais fácil.
Sim, assim a gente fica mais fácil pensar. Ter uma noção, é preciso limitar. Usar parâmetro. Para o ar, o pulmão. O pulmão pode me ajudar. Mas quantas batidas o coração? O coração iria precisar para o pulmão. O pulmão lhe alertar. Ou seria o contrário? Os órgãos. Os órgãos vitais. Como pesar? Como pesar órgão vital no lugar para saber exatamente o que realizar. Sim, diante do teorema que nós estamos a decifrar. Não é fácil. Se um pulmão eu eliminar, o outro eu posso prejudicar. É preciso, de fato, balancear. A questão é que tem órgão, que não estiver a casar. Não estiver a casar, não. A questão é a gente saber. Saber, de fato, analisar. Claro que é um tanto quanto complicado. Porque se o fígado é um órgão casado, ainda que seja solitário, eu tenho que, de fato, pensar no doce e no amargo. Assim, eu posso, de fato, entrar no quadrado e ter domínio do fato. A questão sou eu, de fato, encarar o baço. Como é que eu posso encarar o baço? O baço é dobrado, multiplicado, separado, conjugado, alienado. Não é algo fácil. Dizem que o baço vive fora de compasso. Mas quem pode, de fato, medir? Se o baço está pesado, quem pode, de fato, apresentar o fardo? O fato, por si só, é algo complicado. A questão é se for familiarizado. Quando, de fato, o universo é assim, um tanto quanto descompensado, santo Deus. Como pegar pesado? Teríamos que, de fato, analisar com cuidado. Tudo é intrinsecamente ligado. Portanto, como é que o cirurgião vai fazer um trabalho se tudo está tão diretamente relacionado? E aquilo que é correlacionado é ainda mais complicado do que aquilo que se tem mostrado. Teria eu que, de fato, pensar com cuidado. Sim, enquanto cirurgião, ser cirurgião não é algo fácil. Como levantar o braço? Sem esse universo ser usado. Sim, o braço ele precisa ser comandado. O cérebro precisa ser alimentado. O coração tem que fazer o seu trabalho. Imagine, de fato, você ali. Não é fácil, de fato, a gente viver num universo não fechado. A questão é a gente saber. É a gente saber que um tanto quanto o universo foi alargado. Nós não podemos manter algo assim tão minuciosamente fechado. Era preciso, de fato, sim,
o metro ser apresentado. Não é fácil a gente imaginar. Sim, é preciso para trás voltar. E saber que tem centímetro e milímetro, decímetro, para um metro se formar. E se eu para frente caminhar, eu vou ter que lembrar quilômetro, decâmetro. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil a gente aceitar a verdade. É a verdade de fato a gente. A questão é a teoria do compensar. Então, como de fato uma outra mão apertar? Complicado será? Complicado será? E se o anjo da anunciação nos atropelar? Havia um carro? Havia um carro no lugar? O anjo esteve a desejar? E se você de fato pensar o quão é complicado, a gente de fato colocar um carro para voar, imagine de fato se a asa do anjo quebrar. E o carro ficar parado em algum lugar. Com toda certeza não seria fácil a gente se ver assim, num quilômetro quadrado. Ali apertado, o metro com toda certeza seria usado. Medido e pesado. Pobre coitado. Mas a questão é que não é fácil a gente de fato pegar fardo pesado para ser avaliado. O fígado mesmo. O fígado não era o baço, mas estava um tanto quanto complicado. O fígado foi multiplicado. Virou padre direito de fato. Como o cirurgião fica calado? Teria ele que mostrar. Ao menos teria ele do assunto tratar. E se pedra estivesse a chegar? Teria o cirurgião de usar a vesícula para a situação amenizar. Mais pesada a vesícula iria ficar. E o cirurgião? O que ele poderia usar como justificativa? Não, o fígado estava lá, esteve de fato a se multiplicar, virou pá no lugar. Aqui eu tive que de fato buscar um meio de compensar, eu tive que colocar essa pedrinha aqui e pegar aqui, eu tentei avisar. A questão é aviso. Aviso prévio, dizem que é bom. Bom, qualquer um avisar. Independe do conceito que desejarem formar. É aviso prévio. Naquele momento eu vi alguém me chamar. Pensei, vão me despejar. Não vão me despejar e eu vou ter que de fato me conformar. A minha tralha eu terei que juntar. É o aviso prévio. Desejei eu, sim. A questão é a perna. Não, perna é pá. Eu não poderia alegar dificuldade em caminhar. Tinha eu 2 pernas. Eu tinha 2 pernas e ainda tinha 2 braços para equilibrar. Eu não poderia alegar que a cabeça esteve assim a pesar. Não. Eu desejei mesmo o meu chinelinho arrastar. A questão é que eu me lembrei que eu estive a emprestar. O chinelinho não estava lá.
alguém esteve a precisar, os pés estavam a sangrar, eu vi a dificuldade que tinha de subir para aqui, subir para lá e pá, eu disse, calça meu chinelinho. Calça o meu chinelinho para você não se prejudicar. Descalço eu vou ficar. E o chamante continuava a me gritar. Eu disse, pronto, é preciso serenidade. É preciso serenidade para a gente, de fato, chegar. Lembrei que eu não tinha o hábito de fechar a porta. Não tinha o hábito de fechar a porta naquele lugar. Logo vi a sala lotar, a sala lotar, a sala lotar. Eu disse, não dá. Não dá. Podem alegar. Sim, sabe como é que é? Conflito de interesse. É bom, de fato, a gente não se encontrar no ambiente familiar. Conflito de interesse eu não posso. Eu não posso, de fato, lidar. É uma confusão e tanta no lugar. Eu tenho que, de fato, sabe como é que é? Conflito de interesse, preservar. Cada qual deve caminhar com aquilo que é razoável levar. E a minha mochilinha, com toda certeza, não poderia deixar. Muito menos trazer mochila para o ambiente familiar. O problema, de fato, sabe como é que é? O problema é a gente, de fato, ter que aceitar o risco. É um risco e tanto. Não, quando a gente é gente, resolve. É quando a gente resolve, sim, na faca pegar. Para uma boa fruta, a gente chupar, a gente corre risco. Da mão machucar, da própria fruta manchar ou com um resquíciozinho do sangue. Mas, lembrando que a inocência pode nos visitar o dedo, a gente pode colocar, para não deixar nenhuma gota de sangue ali derramar. Como poderia isso se dar? Sendo profissional, não podemos nos comportar enquanto profissional sem usar a razão animal. É verdade. Usar a razão animal. E o que seria? Deveria eu me lembrar do cirurgião. Ele não iria, de fato, no centro cirúrgico entrar para uma cirurgia ele realizar sem ter as luminárias todas que ele iria precisar sem de fato usar. Clareza, com toda certeza, o cirurgião iria solicitar. Sem contar, de fato, que teria que ter um quarto. Quer dizer, a depender daquilo que o cirurgião iria realizar, ele diria, deixe um leito reservado. Eu não posso ser responsabilizado se der algo errado. Com toda certeza, o cirurgião seria um sujeito sensato. Tudo ali sendo habitualmente usado o razoável. Assim ele seria um sujeito profissionalizado. Isso teria que ficar claro. Não, nada de anonimato. O conflito de interesse poderia, de fato, ser usado, seria complicado? Não. Tudo ali devidamente, de fato, filmado. A questão, de fato, é a gente não saber
dimensionar o diálogo. Qualquer assunto poderia de fato ser levantado. E sendo de fato algo assim, não dava para a gente de fato viver enganado. Não. A gente poderia ser prejudicado. Imagine de fato a gente convidar uma pessoa para conversar e ter gambiarra no lugar. Imagine se a luz vier a faltar. Imagine de fato se algum mecanismo de insegurança se apresentar. Imagine se o assoalho manchar. Imagine se alguém... Imagine se de fato... Não dá. As possibilidades de nos prejudicar são inúmeras. Não podemos, de fato, gambiarra, usar. Não podemos, de fato, ocultar. Não podemos, de fato, querer uma situação administrar dentro de um cubículo que, com toda certeza, até o metro iria falar. Olha, muito mais complicado será se a gente não aceitar avançar. É preciso, de fato, a quilometragem rodar. Devemos nos lembrar do anjo, sim, do carro. Carro não pode voar. Mas carro pode, de fato, olha, rodar. E um bom entendimento a gente tirar. É preciso, de fato, alguém se responsabilizar. Sim, para nos direcionar. Se qualquer um pode, de fato, num posto de combustível parar. Qualquer um pode, de fato, o tanque, sim, alimentar. Qualquer um pode, de fato, limpar uma coisinha aqui, uma coisinha de lá, caixa de câmbio, mudar, como é que é, lubrificar, trocar, sabe como é que é essas coisas hoje, qualquer pessoa pode realizar. Mas pegar um carro que alguém vai entrar e a gente se responsabilizar para levar num determinado lugar, não é assim uma coisa simples. Não é não. Imagine você acordar, sim, um recado enviar. Nós vamos, de fato, lhe pegar. Mas assim do nada, não, nós vamos mostrar a cara. Não, nós não vamos entrar na casa. Nós vamos apenas dar uma certa apresentada. Não, nós não podemos dar uma carteirada. Quer dizer, nós precisamos, de fato, levar uma conversa sensata. Não, nós precisamos... nós vamos apenas nos direcionar para a pessoa sensata e santo. A questão, de fato, é que não é fácil. Não é fácil, de fato, a gente ser joia rara. Santo Deus. Não é fácil, de fato, a gente ter a nossa vida inteirinha ali, medida e pesada. E você se manter calma. Calma. Sabe como é que é nesse momento? A gente tem que lembrar dos órgãos vitais. O cirurgião, com toda certeza, vai nos lembrar. Deixe o sangue esquentar. Passar aqui e acolá. Deixe, de fato, a vida privada onde está. Procure, de fato, o público escutar. E você começar, de fato, a escutar. Grita aqui, grita acolá. Sim, porque sabe como é que é? A gente pode no quadrado estar.
Mas se alguém avisar que tem de fato suspeita de que existe luz, quer dizer, vela, e também tem essa. Sim, porque há de considerar, todo carro tem vela. E se a gente de fato souber a vela pegar, imagine como a notícia vai espalhar. A questão é que os donos, você sabe como é que é? Os donos não vão poder de fato se assenhorar, querendo de fato privilégio. Ah, não podem de fato ter privilégio. Então, como de fato avaliar? Se qualquer um que de fato se apresentar com a carteirinha dizendo ser de fato imprensa no lugar, eu não vou poder barrar. Santo Deus. A questão é a gente mesmo ter o direito. Sim, da notícia, noticiar. A questão é a gente não poder mais controlar. Se qualquer um pode, de fato, o fato acompanhar enquanto imprensa no lugar. Sim, já que ele, de fato, esteve a registrar uma certa carteira de trabalho, não, uma certa empresa, já que ele tem como meio de se sustentar. Aquilo que ele estará a realizar, nós não podemos, de fato, limitar. A questão é que a gente não vai poder catar. Olha, eu tenho que falar. Não, eu tenho que falar. Com a imprensa, eu até posso mesmo ter o direito, e tenho o direito, vou até tirar. Eu tenho o direito de não falar. Mas eu jamais iria barrar o acesso da imprensa no lugar. Então, imprensa é todo aquele que pode de fato comprovar que ele tem um canal para comunicar as coisas que ele desejar. É fato? Então, eu quero de fato também me apresentar. Fácil, eu acredito que não será. Não. Mas se a gente souber de fato usar o metro, sabe como é que é? Se a gente souber o metro usar, a gente vai saber enquadrar. Sim, enquadrar. Sabe que a carta de privilegiado a gente vai ter que mesmo rasgar. Não tem privilegiado no lugar. Não tem privilegiado. Quem chegar vai procurar o seu cantinho, a gente vai entrando, senta onde desejar. Acabou essa história da gente de fato querer reinar e reinar. Por isso eu digo, a gente não pode de fato obstáculo criar. Não coloco o peso para ninguém carregar. Não coloco peso. Se me convidar, eu vou estar. Eu não sou de fato obrigada a falar, mas vou dar a certeza de que eu sempre vou respeitar aqueles que me colocaram naquele patamar. Como, vamos dizer assim, alguém que queixa esteve a prestar. Imagine de fato, eu serei a queixante, aquela que costuma reclamar. Imagine de fato. E quem é essa no lugar? É a queixante, a que esteve a reclamar, aquela que esteve de fato a delatar, aquela que foi o cajado buscar, e aquela que tem direito de se calar diante
da imprensa que aqui está, mas que nunca esteve assim calado diante desses, que com a imprensa veio falar. Coisa simples, coisa simples. Não tem por que dificultar. Não, não. É só uma questão, de fato, do convite. Não, do convite mesmo, a gente enviar. É só uma questão de na porta, se na porta da casa parar um breve. Como vai? Beleza. Ah, o fluido. Ah, o comum. O fluido comum. Então, tudo certo? Nós estamos aqui para o convite, entregar, estar aqui, papel pautado. Puxa vida, eu não tenho de fato um meio mais fácil. É verdade, olha aqui. Tudo ali. E quem é que vai carregar o fardo? Puxa vida. É aquele que de fato será o responsável. Puxa vida, pelo peso pesado. Não, peso medido, considerado, respeitado. Não será de fato complicado. Se a gente de fato souber dominar o quadrado e eliminar de fato o cartório dos privilegiados. Qualquer um pode de fato se apresentar no local indicado. Qualquer um que tenha de fato um crachá devidamente de fato razoável, representante daquilo que de fato é o falado. Por isso eu digo, eu não coloco peso pesado. Eu vivo razoável. Não vou, de fato, pegar pesado. O meu conceito de mundo é algo assim, muito fácil. O bisturi só pode ser usado por aquele que de fato teve de fato todo o seu universo preparado. E tem de fato tato hábil. E isso é feito de acordo com cada assunto tratado. O resto é generalizado. É como você procurar um clínico no lugar. De qualquer coisa, o clínico vai lhe falar. Com o cirurgião é a parte. Se a gente souber de fato o nosso metro usar e dizer, acabou. Não tem de fato essa história da gente enviar alguém para um lugarzinho, aquele que a gente está acostumado mesmo a usar, tratando os outros, como se não fossem da banda que a gente está de fato a tocar. Isso, se a gente souber simplesmente convidar, dizer não, todos vão de fato poder ali entrar em um lugar. É só de fato chegar no horário. Chegue lá, de fato lá. Aí chegando e colocando o nome lá e entrar. Sentar onde desejar. E de fato ter o direito. Ter o direito da notícia alcançar para a notícia chegar em qualquer lugar. Sem ninguém manipular. Porque dessa forma nós não vamos poder manipular. Quantos olhos? Quantos ouvidos? Santo, olha só que mundo lindo. A gente poder, de fato, a informação passar
de todas as maneiras que os órgãos dos sentidos estiverem a desejar. Olha, tenho que reconhecer. Deus, não, Deus, com toda certeza, sempre soube de fato. Deus é Deus, eu tenho que reconhecer. Deus é Deus. E eu sou apenas alguém que com toda certeza soube viver aquilo que Ele esteve a me conceder. Eu apenas sei ler a verdade que Deus esteve a escrever. E essa verdade, muitas vezes costuma doer, é verdade. Mas se a gente souber a nossa história escrever, cada um vai poder, de fato, a sua própria rotina viver. A mim o direito de assim fazer. Não sou eu que terei que responder para aqueles que com toda certeza vão comparecer as coisas que aqui estiveram a fazer. Vou responder a quem de direito deve ser. Obrigada. E obrigada. E obrigada. E obrigada. A gente sempre pode, de fato, olhar e saber que existe vida abundante nesse lugar. A gente só precisa mesmo saber com essa vida abundante lidar. Mas é conforme os sentidos de cada um. Cada um tem o direito da própria verdade a alcançar e a sua própria razão usar para poder, de fato, conceito formar. Sem, de fato, alguém nos direcionar o certo e o errado do lugar. O que é certo para um pode ser errado para outro e vice-versa. Obrigada e bom dia. O caminho cada um sabe usar. A mim, o direito do meu caminho a trilhar. Bom dia.